Oi, gente, aqui é a Karina de novo, e eu vim aqui falar com vocês no nosso segundo vídeo sobre a diversidade indígena, sobre a representação indígena na literatura, e hoje a gente vai falar da construção da imagem do índio pelas peças literárias. Hoje a gente viu no último vídeo um contexto histórico, e hoje a gente vai dar uma mergulhada nos livros, nos textos. Então vamos começar? Vou compartilhar aqui a tela para vocês poderem ver. Então, lembrando vocês, essa é a parte 2, tá? E por quê? Por que foi necessário, então, que se existisse no movimento literário do romantismo uma criação de identidade nacional? O romantismo ele veio nesse momento pós-independência do Brasil, né? Então, os artistas, os autores brasileiros, eles queriam diferenciar um pouco da literatura que era colonialista, né? Muito ligada a Portugal, muito ligada aos simbolismos e à cultura europeia, e foi necessário criar uma figura, uma identidade nacional, né? Então, a primeira fase dos poemas e das prosas românticas é a nacionalista indianista, né? No qual a gente cria uma identidade do indígena, porque o que tinha aqui antes, na verdade, o que a gente pode pegar, o que eles poderiam pegar que era mais, que seria mais brasileiro? Era quem estava aqui antes, era o índio, né, que fala o que é dessa terra, que é ligado à natureza. Então, os autores criaram, né, porque vamos lembrar de que toda essa escrita, de que toda essa narrativa, ela vai ser construída a partir do ponto de vista do branco, não do indígena. O indígena não estava produzindo literatura nesse momento. É uma pessoa, fruto do colonialismo, que está escrevendo sobre o indígena. Então, o que a gente pode, de repente, perceber é de que essas coisas não são totalmente reais, né? Elas são romantizadas, né? Então, vamos lembrar, o romantismo, ele traz para a gente figuras exacerbadas, uma descrição muito minuciosa e muito bonita sobre a natureza. Isso a literatura indianista vai usar muito da figura da natureza para contar as histórias para a gente, né? Então a gente vai conseguir ilustrar muito bem o cenário pela Juriti, pela relva da selva, né, em que os autores vão falar e vão colocar esses elementos muito da natureza, das flores, da flora, dos animais, né? Então a gente vai conseguir perceber muito isso. Uma pessoa, na verdade, um escritor da literatura indianista é o José de Alencar, né? Que eu acredito que ele é o mais importante. José de Alencar, gente, vocês vão encontrar eles tanto na literatura indianista, tanto na histórica, tanto na regionalista, urbana, todos o José de Alencar ele vai andando, caminhando, permeando aí muitos movimentos do romantismo. Então ele é muito importante, por isso que eu trouxe eles para vocês, porque a gente vai encontrar muito do José de Alencar aí, né? Então ele foi um escritor e político brasileiro, então é muito importante a gente saber que ele foi defensor da escravidão no Brasil, né? E a gente sabe que os indígenas também foram escravizados, né? Então, olha só, o José de Alencar, um homem branco, político, fidalgo, escrevendo sobre o indígena, né? E o José de Alencar, ele é fruto de um relacionamento ilegítimo, isso aí é só fofoca literária, gente, né? E para as leis sociais, os pais dele eram um sacerdote da Igreja Católica, e a mãe dele era prima de primeiro grau do pai dele. Olha que doideira, se isso acontece hoje em dia, é muito improvável, né, disso acontecer. Então, a gente tem o período pré-cabralino, de Cabral, que vem de Cabral. Antes de Cabral chegar, ele escreveu, aliás, o Ubirajara se passa antes de Cabral ter chegado no Brasil. E tem a fase da formação da nacionalidade, que é Iracema e Guarani. A gente vai ler um trechinho aqui. Vamos começar, então, com Iracema.
Vocês sabem que Iracema é um anagrama, a palavra Iracema é um anagrama para a palavra América. Então começa aí que nem o nome Iracema talvez seja um nome indígena de fato, real, que existiu. Fica aí para a gente pensar, será que Iracema é um fruto também da mente do José de Alencar, o nome Iracema, né? Porque vale lembrar de que essa literatura ela não foi feita por indígenas, foi feita por um homem branco. Então vamos ler um trechinho. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. A gente percebe aí, por exemplo, a asa da graúna. Ele usa um elemento da natureza para poder falar sobre os longos cabelos da Iracema, os belos, lindos cabelos de Iracema. Fala sobre o talhe da palmeira, retificando aí, falando sobre a natureza, né? O favo da jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Olha quão romântico isso é. Sair, idealizar, né? A beleza dessa indígena, que tinha o hálito mais perfumado que uma baunilha. Ela não escovava o dente, gente. A gente não sabe como que era a higiene dos indígenas, mas será que recendia a baunilha? Né? Olha o quão bonito ele fala do sorriso, da doçura do sorriso dela, que é mais doce. Não era tão doce quanto o favo da jati. Nem o favo da jati era tão doce quanto o sorriso dela. Mais rápida que a corça selvagem. A morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava sua guerreira tribo, da grande nação tabajara. O pé grácil, nu, mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas. Olha só que interessante, olha o quão bonito ele fala sobre ela correr pela selva, né? Ela é mais rápida que uma corça selvagem, né? O pé dela é gracioso, nu, né? Não se usava sapatos na época. Ele roçava pela verde pelúcia que vestia a terra, com as primeiras águas. As primeiras águas, seja ela o orvalho, de repente. Olha o quão bonito, olha o quão detalhado isso é. Mas isso traz para a gente também uma figura do indígena que é construída a partir da visão do José de Alencar, daquele homem. Era dessa forma como os indígenas viviam anteriormente? A gente não sabe, né? A gente não consegue saber. Não foi escrito por eles, né? Foi escrito por uma outra pessoa que não viveu isso em anos e anos e anos e anos e anos depois do Brasil ser invadido, não é mesmo? Vamos ler agora um pedacinho do Guarani. Olha só, essa é a terceira parte que fala sobre os aimorés. Na segunda-feira, eram 6 horas da manhã, quando Dom Antônio de Maris chamou seu filho. O velho fidalgo velara uma boa parte da noite, ou escrevendo ou refletindo sobre os perigos que ameaçavam sua família. Peri lhe havia contado todas as particularidades do seu encontro com os aimorés, e o cavaleiro, que conhecia a ferocidade e o espírito vingativo dessa raça selvagem, esperava a cada momento ser atacado. Por isso, de acordo com Álvaro, Dom Diogo e seu escudeiro Aires Gomes tinha tomado todas as medidas de preocupação, de precaução que as circunstâncias de sua longa experiência lhe aconselhavam. Quando seu filho entrou, o velho fidalgo acabava de selar 2 cartas que escrevera na véspera. Olha só a mistura que se foi feita aqui, né? Você pegou uma fidalguia portuguesa de se escrever cartas, selar cartas e conversar com Dom Diogo, Dom Antônio, e de guerra, né? E de um outro lado você tem a figura do indígena, que é a figura selvagem, né? De espírito vingativo, feroz, de guerreiros, né? Então isso cria também um ideal de que existiam essas guerras, sendo que a gente não sabe, talvez de repente isso é um ideal português, né? De como existiam as coisas na época medieval, por exemplo, né?
Diz que escreviam cartas, missivas, e mandava cartas dizendo que ia entrar em guerra e não sei o quê, blá, blá, blá. E a gente não sabe como que era isso, né, com os indígenas. A gente criou um conceito de que o indígena era um povo perigoso, de que eles eram selvagens, de que eles precisavam ser catequizados, eles precisavam ser escravizados, porque eles tinham esse instinto selvagem que atrapalharia a vida do homem branco, que veio apenas colonizar. E a gente sabe, a gente viu no outro vídeo que não era simplesmente isso. Eles vieram para cá, os portugueses, com o objetivo de explorar essa terra. E, infelizmente, os índios estavam aqui nessa terra que seriam explorados e eles foram explorados juntos, não é mesmo? Então, a gente percebe aí que eles criam essa imagem de um índio selvagem, de um índio perigoso para essa sociedade, né? Isso faz a gente pensar como que hoje a gente vê os indígenas também, não é mesmo? E agora eu trouxe também para vocês esse poema que é do se chama Ijuca Pirama, do Gonçalves Dias. E esse poema é muito legal, eu trouxe uma parte dele, ele é bem longo, mas essa é uma parte que a gente volta a falar sobre o índio guerreiro, sobre o índio valente, o índio selvagem, de que isso parece muito um canto de guerra. Na faculdade, a minha professora pediu para que a gente lesse isso com um tom assim, ó. Como se fosse uma musiquinha. Então, vou ler para vocês enquanto eu faço esse barulhinho aqui. Eu não sei se eu vou conseguir ser muito ritmada, mas vamos lá. No meio das tabas de amenos verdores, cercadas de troncos cobertos de flores, alteiam os tetos da altiva nação. São muitos seus filhos nos ânimos fortes, temíveis na guerra que em densas cortes assombram as matas da imensa extensão. São rudes, severos, sedentos de glória, já prélios incitam, já cantam vitória, já meigos atendem a voz do cantor. São todos chimbira, guerreiros valentes, seu nome lá voa na boca das gentes, condão de prodígios de glória e terror. As tribos vizinhas sem força, sem brio, as armas quebrando, lançando-as rio. O incenso aspiraram dos seus maracás, medrosos das guerras, e os fortes acendem, custosos os tributos e navos lá rendem. Os duros guerreiros sujeitos na paz. No centro da taba se estende um guerreiro, onde ora aduna o concílio guerreiro, da tribo senhora, das tribos servis. Os velhos sentados praticam outrora, e os moços inquietos que a festa enamora, derramam-se em torno de um índio infeliz. Quem é, ninguém sabe, seu nome é ignoto, sua tribo não diz, de um povo remoto, descendem, por certo, de um povo gentil. Assim lá na Grécia, o escravo insulano tornavam distintos do vil muçulmano as linhas corretas do nobre perfil. Por casos de guerra caiu prisioneiro nas mãos dos timbiras no extenso terreiro. Assola-se o teto e o teve em prisão. Convidam as tribos dos seus arredores. Cuidosos se incumbem dos vasos das cores, os vários aprestos da honrosa função. Acerva-se a lenha das vasta fogueira, entesa a corda e embira ligeira, adorna-se a massa com penas gentis. A custa entre as vagas do povo da aldeia, calminha, caminha o timbira e a tuba rodeia, garboso nas plumas e vário martis.
Em tantas mulheres com leda tringança, afeta ao rito da bárbara usança. O índio já querem cativo acabar. A comão lhe cortam, os membros lhe tingem, brilhante enduape no corpo lhe cinge. Sombreia-lhe a forte, a fronte gentil canitar. Olha só, gente, que interessante a gente vê essa construção, por exemplo, do indígena guerreiro, até mesmo na própria poesia, né? Numa poesia que você lê e você declama e você canta como se fosse mesmo um grito de guerra, como se fosse essa preparação para uma guerra. Isso a gente poderia ver, por exemplo, na Europa medieval, que o herói, na verdade, medieval, era esse herói valente que lutava pela sua nação. E qual é o herói, então, do indianismo, do nacionalismo, nesse momento do romantismo que precisa se criar uma imagem de um herói nacional? É o índio guerreiro, é o índio honesto, é o índio perigoso, é o índio selvagem, né? Então, olha só como, de repente, o que eu estou trazendo para vocês, na verdade, aqui, é para a gente pensar essa figura do indígena que a gente vê até hoje na escola. Será que a gente ainda fala que o indígena é guerreiro, que o indígena é isso, que o indígena é aquilo, que o indígena é perigoso, é selvagem, é preguiçoso, né? E a gente sabe hoje em dia, finalmente a gente tem essa globalização em que a gente pode encontrar indígenas aí nas redes sociais para poder desmentir, de repente, essa romantização que se foi feita da imagem dele pela literatura. E agora eu vou trazer um trechinho, eu vou ler para vocês um trechinho do livro do Daniel Munduruku, Mundurucano 2, né, para a gente entender agora a visão do indígena falando sobre isso. Vamos lá. Nessa história, nos diziam que os nossos primeiros colonizadores, os portugueses, foram os heróis que descobriram uma nova terra e tiveram de lutar bravamente para conquistá-las de bárbaros nativos que por aqui viviam, mas sem o intuito de desenvolvê-la para as gerações futuras. Esses nativos eram vistos como cruéis, sem rei, sem lei, que comiam seus inimigos em faustos banquetes de mãos, pés, braços, pernas, crânios e bebiam sangue como aperitivo. Gente assim precisa ser dominada, controlada e domesticada com violência física, e era preciso submetê-la a uma doutrinação religiosa capaz de lhe revelar a verdade. Assim foram implantadas a cruz e a espada no coração dos nativos, pela lei do Deus cristão e pela lei dos homens. Se dessa forma, homens e mulheres poderiam ser chamados civilizados. Como se pode intuir, por trás dessa história contada pelos vencedores, há elementos fantasiosos que serviam para alimentar a combalida estrutura real europeia e convencê-la de que aqui havia minas de ouros capazes de renovar os repertórios do velho mundo. Olha só, então é um indígena falando que a visão europeia do português era: a gente precisa salvar aquelas pessoas, né? A gente precisa... Essas pessoas não conhecem Deus, essas pessoas são selvagens, andam nus, a gente precisa salvar essas pessoas, né? E aí foi criado esse ideal de que eles eram perigosos, que comiam as pessoas, que eram canibais, que foram então precisados haver essa doutrinação religiosa com a evangelização dos índios, que inclusive acontece até hoje na sociedade moderna. É uma coisa que a gente precisa pensar, a gente precisa repensar se isso de fato é certo. Se a gente viu no passado isso acontecendo e viu o que aconteceu, o quanto de indígena hoje existe e o que existia antes, a gente precisa parar para pensar. Hoje em dia, é aceitável que ainda exista essa doutrinação religiosa dos indígenas, por exemplo? Né? E eu trago essas informações para vocês, gente, justamente para a gente poder criar o nosso ideal, não o nosso ideal, mas a gente poder criar, entender de fato quem é o indígena hoje em dia, né? Se antigamente eram escritos poemas sobre eles e prosas sobre eles, dizendo que eles eram guerreiros, que eles eram bravos, ou dizendo que o índio era daquele jeito, que o índio tinha cabelo longo, que o índio tinha cabelo liso, que tinha um contato muito grande com a natureza, tudo isso foi escrito por uma pessoa branca, pelo lado do colonizador,
como diz o Daniel Munduruku aqui, essa história foi contada pelos vencedores, né? Então, o que eu trago para vocês aqui é para a gente começar a pensar e começar a, de repente, procurar outras fontes, como, por exemplo, o Daniel Munduruku, que é um autor indígena. E nós temos vários outros autores indígenas que a gente pode pesquisar por aí, né? Então, por exemplo, hoje na escola, gente, eu me lembro quando eu era pequenininha, sempre que chegava o dia do índio, a gente se fazia um cocarzinho, a gente se fantasiava de índio, ficava... E isso, hoje eu consigo entender que isso é uma falta de respeito muito grande com a história dessas pessoas, desses povos originários que estavam aqui há muito tempo, e que hoje em dia a gente só tem noção do que é ser indígena, o que é essa figura do índio, graças à literatura. E a literatura, ela não fala a verdade sobre o índio, ela construiu isso. A literatura é muito importante, interessante a gente estudá-la com um contexto histórico, né? Então, eu trouxe para vocês o contexto histórico, para que a gente possa entender também que a literatura ela não é totalmente um reflexo, ela é uma base muito boa para se estudar a história, mas ela não é o reflexo real do que aconteceu, né? A gente sabe, por exemplo, em Iracema, que a Iracema se apaixona pelo Martin e eles se casam. Isso é o maior simbolismo da colonização, de que isso deve ser aceito, né? A gente sabe, por exemplo, que as relações com os índios não eram de paz, eram de violências, talvez os filhos dessas pessoas sejam frutos de uma violência, né? E a gente traz aí, por exemplo, essa figura de Iracema apaixonada por Martin, trazendo essa ideia de que a colonização ela é assim, ela foi feita com muito amor, com muito carinho, e esse fruto somos nós. E a gente sabe que não é assim, a gente viu no outro vídeo, né? Então, ó, a gente trazer para a escola essa imagem do índio, depois de tantos anos de tudo que aconteceu com eles, ela não é a melhor real imagem que a gente pode trazer deles, né? E eu venho explicar para vocês o porquê a gente usa também o termo indígena e não índio. A gente consegue ver aqui, gente, Portugal fica bem aqui, ó. Deixa eu... Esse paísinho pequenininho aqui. E aí eles estavam com o objetivo de ir até as Índias, né, para fazer comércio, mas em algum momento eles se perderam e vieram parar aqui. Vai um pouquinho mais para cima, na Bahia, aqui, ó. Né? Vieram parar aqui. Achando que eles iam para as Índias, as pessoas que viviam aqui anteriormente, eles chamaram de índios, né? E eu vou deixar para vocês um vídeo do professor o Daniel Munduruku, que ele fala um pouco sobre, se a gente procurar, por exemplo, no dicionário, a palavra índio, a gente vai encontrar, em primeiro lugar, elemento químico metálico. Não tem nada a ver com o que a gente está falando, olha só. A gente coloca lá um elemento químico, uma coisa que ela é real, ela é material, mas não é uma pessoa, não é uma vida, né? Antes mesmo da palavra, do termo índio, né? Que aqui nós temos indígena americano ou indiano, olha só. E olha se a gente procurar indígena. Indígena, né? Adjetivo de dois gêneros e substantivo de dois gêneros. Que, ou aquele que é natural de uma região onde habita. 2. Que ou quem pertence a um povo que habita originalmente um local, uma região, antes da chegada dos europeus. Olha só. A gente tem aqui o aborígene. O aborígene, eles são as pessoas nativas da Oceania, né? E aqui na América a gente tem os indígenas. Agora, 3, substantivo de dois gêneros, natural de um país ou uma localidade. Ou seja, o termo indígena é muito melhor para a gente usar do que o termo índio, que não tem nenhum significado. Não tem significado. Aqui a gente consegue entender que é originário, a pessoa que veio, habitava aqui originalmente, né? E a palavra índio, ela fala sobre uma pessoa, sobre um ser. Agora, o indígena, ele fala e ele dá a possibilidade da gente abordar a diversidade dos povos. Existem uma diversidade muito grande de povos indígenas
no território brasileiro, né? Então, nós temos, eu escrevi alguns deles aqui, Yanomamis, Guaranis, Tupinambá, Kayapó, Carajás, Pataxós, Munduruku, né, os Chavantes, existem muitos e tem muito mais. Eu falei alguns, eu escrevi alguns aqui, mas existem muitos mais. Então, a palavra indígena, ela traz essa diversidade muito maior. Então, é por isso que eu estou trazendo isso para vocês, para que a gente também possa tentar mudar isso na nossa fala. A gente muda primeiro a ideia, né, e entender de fato o que foi o indígena, como essa construção foi feita por meio da literatura. Olha só o quanto a literatura é importante, o quanto ela é poderosa, o quanto ela pode criar outras realidades. Né? De repente, a gente cresceu a vida inteira entendendo que a figura do índio era aquela, mas não foi nem escrita por eles essa história, não é mesmo? E é muito interessante a gente saber disso, né? Estudar literatura é estudar muitas coisas, é saber entender o quão delicada ela é. Por isso que eu trouxe essa temática para vocês, porque me tocou muito quando eu soube e eu precisava espalhar isso para vocês. E eu vou deixar para vocês um vídeo para vocês assistirem, que é do Christian, o Christian Wairu. Ele é um indígena do povo Chavante e ele fez esse vídeo explicando sobre os termos indígenas e ele é um digital influencer indígena. Olha só, gente, como as pessoas, os povos indígenas, os povos originários, eles estão em todos os lugares. Eles estão hoje na internet, eles estão na literatura, eles estão na escola. E eu trouxe para vocês o indígena para falar sobre eles, né? Então, eu agradeço vocês, gente, por terem assistido esse vídeo agora até o final. E a gente se vê no próximo vídeo, que é o último, que eu vou trazer para vocês um pouco mais sobre a arte indígena contemporânea, que a gente precisa também ouvir deles como foi tudo isso e entender o que eles podem criar, o que eles podem fazer. Estou muito animada para o próximo vídeo e eu vejo vocês. Tchau!